Bom dia Sobral, bom dia a todas e a todos que estão conosco nesta manhã do dia 6 de abril de 2023 para falarmos aqui da primeira partida do Fortaleza na Copa Sul-Americana em 2023 no grupo H. O Fortaleza estreou com vitória, uma vitória maiúscula, que a gente vai ouvir com o Sobral. Mesmo porque, professor Sobral, o Fortaleza me parece que entrou com um time, não entrou com um time titular, porque tem uma decisão no sábado próximo. Sobral, o resultado e o jogo, como é que você viu? Olá, meu caro amigo Jair, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui. Bem, foi até bom que a gente esteja gravando no dia seguinte, porque a gente vê primeiro o oba-oba generalizado dos canais, né? Mas eu tenho uma visão, eu tenho uma visão um pouco mais preocupante, assim, mais crítica um pouco, não é muito, não. Obviamente o resultado foi maravilhoso, né? O resultado foi muito bom. Começar com estreia, começar com goleada. Esse Palestino não é o mesmo time, mas já aprontou algumas para cima do Flamengo. Né? Então, é um resultado que dá confiança, inclusive, para o sábado, que é a decisão contra o Ceará. Agora, eu tenho algumas observações a fazer, porque aqui o nosso público quer ouvir uma análise mais profunda, ao invés de dizer algumas pessoas jogaram bem, por exemplo, o Pochettino jogou bem, né? O Lucero jogou bem, tal. Mas além disso, o que é que foi feito de diferente no jogo? O que é que explica o resultado? O que é que explica que o resultado só tenha saído no final do segundo tempo, por exemplo? O Fortaleza, Jair, beirou, brincou com o abismo, brincou com o perigo na maior parte do jogo, certo? Dominou a partida desde o princípio, e, e perdeu gols em grande quantidade. Essa é uma coisa preocupante. Ele só foi se definir no final. Então, existe, assim, nos últimos 10, 15 minutos, é que ele vai decidir a partida. Então, vamos analisar o começo do jogo, o meio do jogo e o final, para as pessoas que nos acompanham verem uma análise que não seja simplesmente a de como se fosse assim, foi bem, foi mal, foi bem, foi mal. Não é uma análise binária, sabe? Zero ou um, verdadeiro ou falso, sabe? Sim e não. Não é assim, a vida não é assim. E o futebol também não é assim. Bem, primeiro eu faço uma crítica ao Vojvoda, com respeito, uma crítica não é uma crítica agressiva, uma observação. É óbvio que é muito difícil que ele ouça, que chegue a ele essa análise, mas para as pessoas que nos ouvem, minha primeira crítica é que o Fortaleza entrou com uma escalação alternativa, isso foi correto. Eu discuto com um amigo meu na França, que é torcedor do Fortaleza, e a gente debate muito. Aí ele me perguntou: o que é que você acha? Eu disse: tem que entrar com um time meio reserva, meio titular. Só que o Fortaleza ia partir para cima do Palestino, fechando dentro da área, sabe? Você tem um jogador que talvez seja um dos melhores da América do Sul nesse jogo, que é o Silvio Romero. Dentro da área, o Silvio Romero é mortal, mortal para o time adversário. E aí ele fica no banco. Você bota o Galhardo, que é um excelente jogador, mas eu acho que o Galhardo está cada vez mais especializado em jogar um pouco fora da área, ali na meia-lua para o meio de campo, armando. Se ele perceber essa condição dele, de grande armador que ele é, né? E nessa armação ele não queira driblar todo mundo, porque o drible dele é um pouco mais lento. Ele não é lento, ele tem as passadas longas, mas o drible dele é um pouco mais lento. É diferente do drible do Moisés, do Romarinho, do Caleb. O drible dele é um pouco mais lento, mas ele ali como armador seria mortal. Mas como ele construiu a carreira dele como nove, como centroavante, talvez ele não se veja nisso e ele se sente um pouco enciumado
sabe? Porque o Lucero está fazendo um gol pra caramba. Eu já num jogo contra o Ferroviário, no gol que ele fez, eu acho que o último gol, o quarto gol, o, o Romero foi comemorar com ele isolou o Romero, né? Eu já tenho dito isso aqui no canal, né? Em outras gravações nossas. Então, se ele percebesse que ele podia ser um grande armador, olha o conjunto de condições. Se ele percebesse que ele podia ser o grande armador, o grande servidor de assistências. Segundo, se a imprensa brasileira desse atenção às assistências como dá os gols, que é uma pobreza, as pessoas só veem o gol. Se a torcida percebesse que a assistência é tão importante quanto o gol, certo? O Galhardo poderia desempenhar esse papel de uma forma brilhante, né? Entrou o Pikachu saiu bem, fez a assistência para o Galhardo fazer o gol de cabeça, né? Mas o Pikachu entrou sem função, assim, como quem jogar a camisa para ele, disseram assim, faz o que você quiser em campo. Aí ele ficou uma hora na direita, uma hora na esquerda, ele desceu uma, duas vezes para marcar, para ajudar o Dudu, mas o Dudu ficou só na lateral direita. Ele ficou meio solto e funcionou quando ele foi para a esquerda, mas no restante do jogo, ele estava bem no começo do jogo, se destacando como esse armador ali, mas depois ele some, certo? Ele perdeu a função. E aí acho que não foi. Aí eu me distancio das outras análises que dizem assim, mas na outra parte o Pikachu jogou mal. Jogou mal por quê, meu amigo? Porque ele ficou solto. A marcação colou um pouco mais nele. Se ele tivesse o Galhardo para dialogar ali mais próximo e o Romero dentro da área, seria muito mais fácil, entende? Você distribuiria essa função de dar os passes entre duas pessoas. E essas duas pessoas ficariam menos marcadas do que uma só. Uma só marcada, o time do Palestino foi em cima do Pikachu e anulou. No começo do jogo, a entrada do Pikachu na função que ele entrou, pegou o Palestino e o técnico do Palestino de surpresa, entende? Ficou ali, ele solto, fazendo o que queria. Aí quando fecharam, ele se acabou, né? O Palestino observou os jogos do Fortaleza, percebeu que o lado esquerdo, as laterais, principalmente a lateral esquerda, pode sofrer quando entra com o Lucas Crispim, porque o Lucas Crispim se tornou um bom lateral, né? Mas mesmo quando era só o Bruno Pacheco, sozinho, contra o Ceará e contra o ABC na Copa do Nordeste, Fortaleza sofreu muito, certo? Tem que ter a cobrança, tem que ter o apoio dos marcadores. Então, o Caio Alexandre caiu por ali, o Zé Welles ficou no meio, mas o Lucas Crispim ontem não ficou abandonado. Então, ficava um Lucas Crispim, Zé Wellison, o próprio Moisés descia para defender, entende? Zé Wellison não, Caio Alexandre. Era Lucas Crispim, Caio Alexandre e Moisés. Então, três sempre fechando, às vezes o Galhardo fechando ali. Então, a lateral esquerda foi fechada, como se diz lá na linguagem da navegação e no futebol, calafetada ali, certo? Foi calafetado o buraco. O Crispim jogou muito bem de lateral esquerdo, muito bem, né? Desempenhou um papel importantíssimo na marcação e na armação inicial, né? Então, se pode esperar que um lateral, a arma inicial, seja o cara do meio de campo e seja o cara lá da ponta. Não, não pode, não dá, né? O Caleb cada dia melhor, sabe? Cada dia melhor, entende? Se destacando em dribles curtos, jogadas inteligentes, né? Mas o Fortaleza morreu de perder gol. E por quê? Aí diz, perdeu muitos gols. Por quê? Eu vi até o Voivoda na entrevista dizendo, o problema é que tem que preparar, mas faltou efetividade. Por que faltou efetividade? Faltou dizer isso. Porque a maior parte das conclusões era feita de fora da área. Entende? E havia um bolo de jogadores, então se tornou difícil.
É isso que eu digo, se tivesse um Romero e a conclusão fosse de dentro da área, nós já teríamos saído no primeiro tempo com 2, 3 gols, com uma tranquilidade absoluta. Mas não, ficou chutando de fora da área porque o Galhardo muito marcado, não é o jogo dele simplesmente completar, o jogo dele é mais cadenciado e mais do drible, tanto que ele dribla uma pessoa, tenta encobrir o goleiro na cavadinha e o gol não sai, né? A bola não foi para o gol. Então você tem a possibilidade, tinha a possibilidade de ter o Romero ali. E ao invés de ficar aquele monte de gente, Zé Wellison chutando de fora, Caleb chutando de fora, o Caleb fez um lance lindo, chutando de fora, o goleiro espalmou, uma coisa assim. Zé Wellison, Pikachu, Caleb, o Pikachu tentou várias vezes de fora e ficou essa, essa situação. Né? Porque o Fortaleza não matou o jogo no primeiro tempo, não vi os outros analistas dizendo. Né? O pessoal só chega até aqui, sabe, Jair? Não matou o jogo no primeiro tempo, não matou. Perdeu muitos gols. Mas por que perdeu? Porque chutou de fora. Chutou de fora contra uma zaga fechada, você não vai. É muito difícil fazer um gol de fora da área com uma zaga extremamente fechada. Você tem uma floresta de pernas, né? Para tentar impedir, a não ser que bata numa perna, como um chute do Pikachu. Bateu na perna de um zagueiro, quase trai o goleiro fez um milagre lá para salvar o gol, certo? Mas, de modo geral, a defesa bloqueia. Então, esse foi o grande problema no primeiro tempo. O Fortaleza, então, passa a brincar com fogo, a brincar com o perigo. O Palestino volta melhor, né? A defesa estava muito segura, mas o Palestino volta melhor, volta pressionando o Fortaleza lá em cima, né? Uma hora o Tite não tem para quem passar a bola, quase sai o gol, certo? Porque ficou um buraco ali na volância. Os volantes subiram muito, né? E deixaram os zagueiros meio soltos, o mesmo problema que ocorre nos jogos que o Fortaleza foi derrotado com o Ceará, sabe? Entende? Tem que haver 2 volantes ali. Na maior parte do tempo, houve 2 volantes. O próprio Caio Alexandre ficou um pouco mais recuado, o Zé Wellison fica mais recuado. Quando houve isso, a zaga ficou muito segura, mas quando houve talvez uma espécie de impaciência para ganhar o jogo e deixa esse buraco entre a zaga e o meio de campo, aí o Fortaleza entra em dificuldades e o Palestino chutou para todo lado e o Fernando Miguel se saiu super bem. Não vejo ninguém falando do Fernando Miguel. As pessoas reclamam que ele não pega pênalti. Meu amigo, pegar pênalti não é fácil, não. Certo? Agora, nas defesas, ele garantiu ali o 1-0 durante boa parte do segundo tempo. Aí o Vojvoda muda e coloca o Hércules assume mais essa função na frente, coloca o Pochettino assume mais essa função na frente, e a zaga fica mais composta com o Caio Alexandre ali. Né? A impaciência desapareceu, o, o Fortaleza soube jogar quando o Palestino veio, soube passar rapidamente para o meio de campo, era Lucero, Pochettino e Hércules, os 3, né? Certo? O próprio Moisés também. E aí o Fortaleza, em condição de contra-ataque, estabeleceu aquela vantagem, sabe? Entende? Quer dizer, foi preciso uma condição de contra-ataque para estabelecer essa vantagem maravilhosa. Eu acho maravilhosa, 4-0, você não tem o que reclamar, é excelente. Mas eu estou aqui analisando o jogo. E no jogo, o Fortaleza ganhou esses 3 gols no contra-ataque. Você vê que é Lucero passando. É o Pochettino tomando uma bola com aquela garra argentina. O Pochettino voltou a jogar muito bem nessa situação no ataque. Ele estava se destacando muito bem na condição de segundo volante, certo?
as pessoas criticando o Pochettino, não está indo bem. Ele estava lá desempenhando uma função tática muito boa, né? Contra o Ceará, ele foi central para estabelecer a vantagem, só que não é visível, né? Ontem ele recebeu a função antiga dele, olha, o Pochettino vai para frente, Hércules ajuda o Pochettino lá na frente, a gente mantém aqui, inclusive os laterais, né, atrás, sem irem muito, certo? Então você fica com 5 defensores. Você botou o Tinga, né, no lugar do Dudu, fica Tinga, Britas, Tite e Crispim. O Crispim já tinha corrido muito, tinha cansado, fica mais. Ficaram ali, Caio Alexandre na frente, Hércules pela direita, um pouco mais além da linha do meio de campo, e Pochettino já nessa conexão entre o meio de campo e a grande área adversária, sabe? E o Lucero é um monstro, esse cara vai, sabe, vai no Campeonato Brasileiro, se der tudo certo, ele não se arrebentar, ele vai dar o que falava, vai fazer um estrago grande nos times adversários. Mas, para concluir, acho que há esses 3 momentos. O primeiro momento, faltou o centroavante de referência, que o Fortaleza tem um especialista que é o Romero. A torcida às vezes pega no pé do Romero, eu acho que tem até mudado um pouco, porque o Romero ele dá um toque na bola é gol. Tá? Assim, de 10 toques que ele dá, 3 ele perde, 7 são gols. Quer dizer, um percentual talvez gigantesco. Eu não vou tratar de percentuais, que eu detesto essa análise de futebol baseada em números, né? Sabe? Eu vou criar uma frase aqui já. Se números ganhassem jogos, o time do departamento de matemática era imbatível. É verdade, é verdade. Afinal, era o departamento de matemática contra o departamento de estatística, né? Tem uma luta, ia ser ia dar empate com o pessoal do Banco Central, né? O time do Banco Central. Exato, exato. 3 campeões. Bem, eu divido então o jogo em 3 partes. A primeira, faltou o Romero para definir o jogo ali no começo logo, certo? Se o Fortaleza quer fechar em cima do adversário, quer pressionar o adversário contra as cordas, numa linguagem assim do boxe, ele tem que ter o Romero ali. Segunda parte do jogo, chutes de fora, perda de gols, impaciência, e aí o Palestino sobe, pressiona o Fortaleza e o Fortaleza passa por maus bocados. Podia ter terminado numa tragédia ontem, sabe? Se não fosse o Fernando Miguel, o goleiro, podia ter terminado, a coisa poderia ter sido muito, muito complicada. Terceira fase do jogo, Fortaleza mantém os laterais fixos como defensores, como zagueiros, mantém o Caio Alexandre como volante fixo ali atrás, permite que você tenha 2 meio de campo mais avançados, Hércules, mas o Hércules volta muito para combater, o Pochettino volta muito, Hércules e Pochettino, né? 3 aí no meio de campo. O triângulo deixa de ser, no começo do jogo a gente tem dito isso, que o triângulo deixa de ser 2 volantes e um meio de ataque, né? Aí você inverteu, ficou o Caio Alexandre aqui, a base do triângulo ficou para cima, ficaram Hércules e Pochettino e 3 atacantes, né? 3 atacantes, aí o Moisés, Lucero, esqueci quem foi que entrou no lugar do Caleb, esqueci, né? Mas então eu divido o meu comentário, Jair, nessas 3 fases do jogo, nessas 3 partes do jogo, respeitando o nosso público, dizendo por que um jogador joga mal, por que um jogador joga bem. A gente tem que deixar dessa enganação, sabe? Eu estou ficando cada vez mais irritado e acho, inclusive, que a decisão da gente vir comentar aqui os jogos
tá me fazendo bem, porque antes eu ficava com raiva aqui sozinho aqui dentro de casa, eu parecia do doido, né? Falando sozinho, né? Fica assim meio. O pessoal querendo me dar um remédio para me acalmar, mas remédio de pressão, remédio, né? Mas isso aqui está me fazendo muito bem, poder dizer isso e poder debater com as pessoas para que as pessoas percebam que a gente tem que olhar o jogo de outra forma, não só pelo 4-0 tal, sabe? Esse oba-oba não Aquela história de leva. quando ganha com goleada vai ser campeão, aí se perde a próxima, não vai ser mais campeão. O sujeito que jogou bom hoje, na outra, aquele já não presta mais. É isso que a gente, infelizmente, tem visto a maioria das análises que a gente acompanha. Eu, particularmente, professor Sobral, deixei muito tempo de acompanhar esses comentários. Deixei porque é insuportável, para mim não faz o menor sentido. Eu sou de um tempo que a gente escutava futebol no rádio, então terminava as partidas e a gente ficava 1 hora, 2 horas ouvindo os comentários. Agora era comentário, sabe? Lá em Pernambuco a gente tinha Barbosa Filho nos anos 80, Ralph de Carvalho conversando, começando a carreira, sabe? Então grandes comentaristas, mas quando a gente também ouvíamos rádios de fora do estado, aqui mesmo eu lembro de bons comentaristas aqui na Rádio Verdes Mares, que era a AM, então, morando no interior, a gente captava esse som, até porque nos anos 70 praticamente não tinha FM, 70, 80, e no início dos anos 80. Mas a gente tinha análise, sabe, de Que horas, prestava. e prestava. Sabe? E eu acho que é isso. Mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, do jogo entre o Fortaleza e o Palestino. O Palestino é um clube chileno e tem este nome porque de fato é da colônia palestina, que é a maior colônia fora da Palestina no mundo, é no Chile, tem cerca de 350 mil palestinos que vivem no Chile. E o Fortaleza está no grupo H desta competição, que é a Sul-Americana 2023, juntamente com o Palestino do Chile, o Estudiantes de Mérida da Venezuela e o San Lorenzo da Argentina. O San Lorenzo venceu ontem o Estudiantes por 1-0 e por saldo de gol o Fortaleza está liderando essa competição. Agora no dia 19 voltam a ter jogo por este grupo, o grupo H. E o Fortaleza vai à Argentina enfrentar o San Lorenzo, o que significa que o Fortaleza ganhando vai abrir já na segunda rodada uma certa vantagem, pelo menos de 3 pontos para o segundo colocado. Enfim, mas é uma competição de 6 jogos essa fase. Né? Não dá para dizer o que é que a gente vai ter pela frente, mas o fato é que quem ganha e quem ganha bem, como foi o caso do Fortaleza, deixa no mínimo, a sua torcida animada para que se tenha neste ano um Fortaleza que possa chegar às fases finais e disputar de fato o jogo final desta competição. É isso, professor Sobral. É isso. É isso. Eu assisti uma parte do jogo, Estudiantes, lá da Venezuela, e o São Lourenço. O São Lourenço perde um zagueiro experiente, o cara 37 anos, o Sanches, acho que é colombiano. Ele, ele leva 2 cartões amarelos em 6 minutos de jogo já. Deixou, deixou 84 minutos, no mínimo, porque tem os acréscimos, né? O São Lourenço com 1 a menos. Mas fez bem ao São Lourenço, porque o técnico sacou do banco um cara pequenininho que é perigosíssimo, um Barrio, sabe? Aliás, há 2 caras, 2 excelentes nomes. Pelo lado do Estudiantes, o Gomes, camisa 10. Um cracaço de bola, cracaço mesmo. Só que tudo estava centrado nele e no ponto esquerda. Eu esqueci o nome do ponto esquerdo. E no São Lourenço é um time de qualidade. Olha, o Fortaleza tem que ter um certo cuidado. O jogo não vai ser de abafa, vai ser, mas o Fortaleza vai ter espaços. Vai ter o espaço da terceira parte do jogo de ontem, que nós comentamos hoje, né? O Fortaleza vai ter mais espaços no ataque, sabe? Certo? Vai ter mais espaço no ataque. Né? Sim, esqueci de falar uma coisa. O Moisés está se recompondo, jogando, drible e tal. Ficou uma hora sozinho, foi até lá em cima. Mas o Moisés, ele tem uma certa
uma certa incompreensão da condição do jogo. Às vezes ele não percebe a dramaticidade do jogo. Você não pode vacilar. Eu me lembro uma vez, ele disparou sozinho num jogo contra o Fluminense há um ano atrás, eu acho. Um ou 2 anos, sei lá, não sei quanto tempo ele está, não lembro mais, não. Pedir desculpa às pessoas, eu tenho uma memória meio afetada. Aí ele é outra coisa que eu não entendo. Tem gente que tem uma memória de futebol. Lembra do. Será que uma pessoa não está olhando ali, não já tinha preparado? Eu fico duvidando, sabe? Não, foi um jogo em 83. Bem, o Moisés foi, disparou um zagueiro pilantra do Fluminense, correndo atrás dele, não ia pegar, o Moisés ia fazer o gol, ele fez de conta que estava contundido, sabe? E parou. Aí o Moisés parou e jogou a bola para fora. Entendeu? Olha, como se o cara precisasse de um atendimento assim, de ambulância, sabe? Né? Não, reanimação aqui, vamos ter que reanimar. Ele vai e joga para fora a bola, né? Sabe? Ele tem uma certa ingenuidade. O pessoal diz que é uma ingenuidade assim, ainda de várzea, entende? Ele não entende o que é que significa aquilo. Um jogo daquele são R$ 500 mil de prêmio. Só isso aí. É um jogo frente à torcida. É um jogo frente ao Brasil todo. Sabe? Quer dizer, tem uma dramaticidade que leva, por exemplo, a gente teve analistas, mesmo aqui no Brasil, escrevendo sobre isso, como Nelson Rodrigues, né? Sabe? Como esqueci agora do nome do cara que escreveu O Menino de Engenho, como é o nome dele? O grande Zé Lins. Zé Lins do Rego, um dos maiores nomes da literatura mundial, sabe? E no Uruguai, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escrevia crônica de futebol. Então, o futebol é um negócio assim profundo. Não é para bobagem. Não é para bobagem dentro de campo nem fora. Aí quero destacar, diante disso, dois nomes que têm ganhado. O Caio Alexandre, o pessoal pode parecer brincadeira. Caio Alexandre merece estar na seleção brasileira. Certo? E Pochettino e Lucero merecem estar na seleção argentina. Né? Sabe? Mas para o torcedor do Fortaleza é melhor que não estejam, porque a gente fica sem eles em alguns jogos, mas que eles estão jogando muito, estão, sabe? É o início dessas competições agora, de fato, e a tendência é que, inclusive, melhore, porque você vai pegando o ritmo, você vai disputando outras competições, eu estou me referindo às que o Fortaleza disputou até agora. Evidentemente teve uma pauleira pela frente que foi na Libertadores da América, mas como disse, era o início de competição. É muito ruim essa coisa de início de temporada, você não tem arrumado e tal. Então a gente viu aqui a participação do Fortaleza na Copa do Nordeste, está na final aqui do Campeonato Cearense, mas para a semana, eu acho que se não me engano, dia 15, 17, começa também o brasileiro da Série A. Então a tendência, inclusive, é que o Fortaleza ainda cresça, ainda evolua muito mais, dado as competições que tem pela frente. Não é isso, Sobral? Além de o Fortaleza evoluir, a gente tem que pensar assim, os jogadores, certo? O que é que o Fortaleza tem que evoluir? Ele tem que compreender dois modelos de jogos. Em certos modelos em que o time é mais frágil, ele tem que fechar em cima do time, certo? E aí ele tem um modelo de jogo. De forma muito engraçada, no modelo em que ele tem que fechar em cima do adversário, ele tem que ter dois volantes recuados. É estranho, né, que a gente diga isso. Mas, na verdade, ele tem que ter dois. Se ele fechar em cima, ele precisa ter dois volantes que cubram os laterais, sabe? Ele precisa ter mais segurança no meio de campo, controlar o meio de campo. Em jogos em que ele é apertado,
pelo adversário, vamos dizer, um Palmeiras, um Flamengo, não vão querer ficar atrás, pressionados pelo Fortaleza, né? Então você pode matar o jogo, como já matou o Flamengo no ano passado, ganhou as duas partidas, lá e aqui, né? Como? Com esse modelo da terceira parte do jogo de ontem, sabe? Entende? Nessa terceira parte, o que é que aconteceu? O Palestino veio. Você mantém um volante, mas os laterais já não sobem. Então você tem 5. Né? Quando os laterais sobem, você tem que ter 2 volantes, porque aí ficam 4, 2 na frente da zaga ali, certo? Mas quando um time desses que tem mais, vamos dizer, dinheiro gasto, não digo nem elenco, que hoje em dia não sei, tem que ter os 4 fixos, os 2 zagueiros, os 2 laterais mais fixos, indo pouco além do meio de campo, mas muito pouco além mesmo, um volante, 2 meias de armação e 3 atacantes. Então, Fortaleza, nesses 2 esquemas, o que eu digo é o triângulo para baixo e o triângulo para cima, certo? A base do triângulo para baixo, quando o Fortaleza está atacando muito, a base do triângulo tem que estar perto da zaga, protegendo as laterais, 2 volantes. Fortaleza sendo atacado, estranhamente, um volante e 2 meias de ligação. Claro que todo mundo tem que dar combate, mas né, todo mundo tem que colaborar. Mas eu acho que o Fortaleza está encontrando essas 2 formas. Espero que o Vojvoda tenha essa clareza do que precisa ser feito. É isso, mestre Sobral. A gente está de volta no sábado. Logo agora, esse sábado, logo após o jogo, às 19h10, a gente vai estar aqui para comentarmos a partida final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. O Fortaleza partiu na frente na primeira partida, ganhou de 2-1 do Ceará. E termina-se o Cearense de 2023 no próximo sábado. E logo em seguida, às 19h10 por aí, a gente, caso não haja pênalti, essas coisas, a gente vai estar aqui. E ainda que haja pênalti, a gente vai acompanhar o pós-jogo aqui já fazendo análise e vendo o resultado, como é que vai ser nos pênaltis. Então, um grande abraço a vocês, um bom dia, um bom feriado de Páscoa para todas e para todos. E a gente vai se encontrando por aí. Grande abraço.